Hey, meu nome é Ramon Bastos e tem muito tempo que eu não paro. Hoje é a primeira vez que eu fico em casa depois de tanto tempo, então eu decidi limpar o meu quarto que, sei lá, talvez tenha meses que eu não limpo, que eu não limpei. Então vai sair muita sujeira, mas como a mulher ganhou 69 mil, mais de 69 mil no ano, limpando a casa e gravando vídeo sobre isso, pensei, por que não? Vai que funciona comigo também. Vamos lá!
isso, galera, terminei. Espirrei a beça também. E eu acho que eu vou tentar fazer isso sempre. Por quê? Eu vi que eu limpei muito mais rápido, porque vídeos longos tendem a flopar, embora eu acho que esse fique longo. E eu também não tenho muita memória assim pra poder esbanjar, né? Então eu tentei fazer o mais rápido possível. E eu segui o exemplo de um conselho que eu vi aqui, que é primeiro começa, depois termina. E também faça mal feito, mas faça. E eu meio que fui fazendo assim, rápido, sem aquele capricho todo que eu normalmente tenho. E ficou tão bom como se eu tivesse caprichado, só que eu fiz rápido, então talvez não seja necessário ter... Não, eu acho que eu capricho até quando eu faço mal feito. Acho que essa que é a resposta.